deste ano, o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou que o mundo não só corria o risco, mas já estava vivendo uma segregação por causa de vacinas. Ele se referia à distribuição desigual de vacinas contra a Covid-19 entre países ricos e pobres. Uma das consequências disso é que a pandemia pode durar ainda mais. Também tem se observado que países que reabriram suas fronteiras para estrangeiros estão condicionando a entrada das pessoas conforme a marca da vacina que elas tomaram. Estamos vivendo um apartheid de vacinas? Eu sou Amanda Dantas e para falar sobre o assunto aqui no programa Opinião Pernambuco, eu vou conversar agora com o Daniel Dourado, que é médico e advogado sanitarista e pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, a Universidade de São Paulo. Então, professor, estamos vivendo um apartheid de vacinas? Olá, Amanda. Olá a todos os que nos escutam e nos assistem aqui nas plataformas. Um prazer estar aqui no Opinião Pernambuco. Bom, essa manifestação do Tedros Adhanom já é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde desde o começo da pandemia. Já se esperava que quando as vacinas chegassem, elas fossem concentradas nos países ricos. Isso porque o investimento é feito, né, pelos países ricos e os governos tiveram condição de se antecipar e fazer contratos para comprar as vacinas para as suas populações. Então, por isso que nós vimos no começo, na hora que as vacinas começaram a ser distribuídas, 75% das vacinas foram concentradas em praticamente ali 10 países, né, os países ricos. Isso aconteceu porque a lógica de distribuição e de contratação foi uma lógica de mercado. Havia escassez do produto, da vacina, no mercado global, e os países que tinham condição de comprar, os países mais ricos, se anteciparam e compraram. Agora, isso cria uma situação muito difícil do ponto de vista sanitário, ou seja, uma preocupação importante e uma agenda de saúde global, que é justamente a equidade, a distribuição de vacinas. Então, é essa preocupação, né, isso que foi expresso, né, manifestado pelo presidente da OMS, é uma preocupação que tem a ver com este cenário, né? Porque só é possível, de fato, controlar a pandemia quando a vacina chegar de forma equitativa para todos os países, para todas as populações, né? Nós estamos vendo isso agora, enquanto há populações não vacinadas, continuam surgindo novas variantes, e está presente o risco de que surja uma variante até que, ainda bem que isso não aconteceu ainda, mas até que possa até escapar alguma vacina. Por enquanto isso não existe, todas as vacinas controlam todas as variantes, mas é um risco que não pode ser corrido. É por isso que o que nós temos agora é uma corrida contra o vírus. O vírus está se disseminando, principalmente nos países em que as populações não estão vacinadas, e a vacinação precisa encontrar esse equilíbrio para que todo mundo seja vacinado uma proporção suficiente para controlar a pandemia. Professor, a gente viu o exemplo agora há pouco do Haiti, que vive uma crise política, econômica, que sequer começou a vacinação. O senhor mora em Paris, faz pesquisador, e aí a realidade é totalmente diferente. Eu gostaria que o senhor falasse como é a realidade aí na capital da França. Eu estou passando um período aqui na França como pesquisador visitante, acabei vindo até no meio da pandemia, entre a primeira e a segunda onda na Europa, eles liberaram, né, alguns vistos de pesquisadores. Então, eu acompanhei a primeira onda no Brasil e peguei a segunda parte da pandemia, né, do segundo semestre do ano passado até agora, aqui na Europa. O que nós vimos foi, na Europa, teve uma demora no início da vacinação, porque o bloco europeu, a União Europeia, comprou como um bloco, né, diferente, por exemplo, do Reino Unido, que tinha saído da União Europeia e se antecipou. Então, por isso, o Reino Unido largou muito na frente, agora já estão praticamente equilibrados, dos países da União Europeia. A realidade aqui hoje é muito diferente, porque a partir do momento que as vacinas começaram a chegar na União Europeia, posso dizer ali que em meados desse primeiro semestre de 2021, ali entre abril e maio, as vacinas chegaram e são suficientes para toda a população. Então, hoje, nos países do bloco europeu, né, nós vemos que, assim, eu estou falando pela França, mas a situação é muito parecida hoje em Espanha, Itália, Alemanha, Portugal, etc. A população adulta que quer se vacinar já tem vacina disponível, porque já chegou uma quantidade de vacina suficiente para a população
ser imunizado. O que está acontecendo agora por aqui, né, especialmente na França, mas em outros países, que tem uma parcela da população que não quer se vacinar, né, não quer se imunizar, e isso é uma preocupação dos países ricos, oferecer e convencer as pessoas a se vacinarem, que é uma preocupação diferente dessa que a gente falou, do apartheid de vacina, que os países pobres não alcançam o percentual de vacinação por falta de vacina, né, por não ter a vacina para vacinar as suas populações. Então, a situação é bastante distinta, mas essa preocupação ela está, inclusive, nos países ricos. Eu tenho dito isso, que é uma preocupação que para os países centrais ela é relevante também, porque, pelo mesmo motivo que eu falei aqui na primeira intervenção, enquanto os países pobres tiverem grande parcela das suas populações não vacinadas, existe o risco de surgirem outras variantes. Então, isso pode até mesmo prejudicar a estratégia de vacinação desses países centrais. Então, essa é como eu falei, é uma agenda de saúde global e que tem um apelo aí também para os países ricos, não podem se colocar aí numa situação simplesmente de cada um por si, porque o controle da pandemia é um controle que vai ser feito em escala global. Professor, o senhor agora tocou num ponto. Os países ricos, que eles reabriram as fronteiras, principalmente na Europa, em virtude do verão europeu, eles estão condicionando a entrada das pessoas em relação ao tipo de vacina que elas tomaram. Por exemplo, quem tomou a vacina Coronavac, ela foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde, mas não pelo o bloco europeu. Existe, o que está acontecendo? Assim, é possível você proteger a população fazendo esse tipo de discriminação? Não há uma questão ética e geopolítica aí envolvendo esse assunto? Esse ponto é muito importante, Amanda. Até vou explicar aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que talvez não esteja familiarizado com o que está acontecendo na Europa. A União Europeia aprovou aquele chamam de certificado verde, mas a gente tem falado corriqueiramente passaporte sanitário, passaporte de vacina. O cidadão ele tem o direito de adquirir um comprovante de que se vacinou, né, de que tem um teste negativo recente, nos dias anteriores, ou que se recuperou, aquela pessoa que teve a Covid e até 6 meses, isso está em discussão, mas está valendo agora esse prazo, alguns meses após ter se recuperado da doença, da Covid, né? Eu digo que está em discussão porque já tem casos de pessoas que estão se reinfectando, às vezes com um intervalo menor, né? Mas, enfim, então, isso na prática tem colocado a vacina como uma obrigação, porque, claro, o governo ele não diretamente obriga ninguém a se vacinar, mas quem não tem a vacinação, ele não pode circular em determinados espaços, né? Isso começou a valer em julho de 2021, né, em todos os países do bloco europeu. Para circular entre os países, a circulação entre países é livre, né, no bloco europeu, mas o acesso a determinados ambientes, espaço público, a gente viu aqui na França manifestações contrárias a isso, porque o governo começou a implantar para espaço de lazer, cultura, eventos esportivos, eventos culturais, bares, restaurantes, etc. A população que não quer se vacinar se revoltou contra isso, mas, na verdade, é uma medida de controle da população como um todo, né? Então, isso coloca agora no centro do debate a ideia de regulação de vacinas, né? Que foi diretamente a questão que você colocou. Pelo seguinte, a situação é inédita na humanidade, ou seja, a gente nunca acompanhou uma pandemia em que as vacinas estão sendo desenvolvidas durante, né, a epidemia, nessa velocidade, né? Ou seja, não deu tempo das agências reguladoras, de maneira uniforme, avaliarem todas as vacinas. E é claro que a agência europeia, a agência reguladora europeia, ela avaliou primeiramente as vacinas que foram compradas pelo bloco europeu. Então, é por isso que a AstraZeneca, primeiro, depois a Pfizer, depois a Moderna e a Janssen agora, né? Então, essas vacinas já estão liberadas e já estão sendo aceitas como certificados por quem está no bloco europeu. Agora, o problema que nós temos no mundo houve uma distribuição geopolítica, né, como você bem falou, das vacinas. Ou seja, essas vacinas produzidas, as vacinas de tecnologia nova, como eu falei, a Pfizer e a Moderna, foram muito concentradas nos países ricos e os países periféricos, né, houve uma influência muito maior, principalmente da China, né, que tem várias vacinas, né, não só a Coronavac, mas é a principal do Brasil, mas a China tem aí pelo menos 4 ou 5 vacinas em desenvolvimento,
já 3 sendo distribuídas, e está explorando esse espaço, né? Acontece que a China demorou a pedir esse licenciamento, porque a China não tinha interesse, a princípio, né? Não sei se a palavra é certa, interesse, mas não houve essa organização geopolítica para a China vender vacinas para a União Europeia. Professor, então, só lhe interrompendo, não estaria acontecendo uma disputa, já que existe uma disputa com os Estados Unidos, essa disputa pela hegemonia, em virtude, não seria uma discriminação com a China, em virtude disso? Olha, eu acredito que não vai chegar a esse ponto pelo seguinte: as vacinas da China, elas serão necessárias, né? Não é do interesse do bloco europeu, embora possa haver, do ponto de vista de disputa geopolítica, disputa de interesse entre a China e os Estados Unidos, seguramente há, entre bloco europeu e China, né? Mas há muitos interesses comuns. Há interesse de circulação de pessoas. Você mencionou aqui, por exemplo, o interesse da União Europeia de começar com esse certificado justamente no verão europeu, né? Ou seja, no momento em que os turistas estão vindo para a Europa, e não é interessante não receber turistas chineses. Então, assim, pegando um único exemplo, para a gente entender que essa questão ela não vai se solucionar simplesmente pela essa segregação da China. O que eu quero dizer é o seguinte: as vacinas a Coronavac, especificamente, já foi aprovada em autorização emergencial pelo OMS. Eu acho que é uma questão de tempo, pouco tempo, não acredito que vai demorar isso muitos meses, para que o bloco europeu também reconheça a vacina Coronavac. Então, acredito que isso não deve demorar muito, por uma questão de distribuição mesmo, de interesses econômicos. Acho que é mais uma questão econômica, acho que vai se sobressair em relação a isso, pelo que a gente tem acompanhado por aqui. Agora, como eu falei, como é algo inédito, né, não deu tempo de todas as agências liberarem todas as vacinas, né, enquanto as populações estão sendo vacinadas. Então, o que acontece é isso: as vacinas foram desenvolvidas e já foram sendo aplicadas, né? Onde começou com vacina da China ainda não tinha sido analisada aqui. É bom dar o exemplo, por exemplo, que a própria China ela não tem aprovadas as vacinas que estão sendo usadas, as outras, né, no Ocidente. Ela tem usado as vacinas chinesas, né? Mas em algum momento ela vai liberar também as outras. Não acredito que isso vai se segurar por muito tempo. Então, acho que há uma disputa, mas eu vejo mais uma disputa por esfera de influência. Acho que mais para vender e comercializar a vacina do que para restringir acesso de pessoas. Não acredito que isso deve perdurar por muito tempo, não. Embora a preocupação persista, não pelo tipo da vacina em si, mas pelo acesso à vacina. Porque, independente de que vacina seja, você citou aí o Haiti, mas a gente tem aí pelo menos uns 10 países do continente africano que também não receberam nenhuma vacina. Então, assim, algumas populações não vão ter acesso, né, não só à circulação, mesmo que puderem, né, mas mesmo acesso às vacinas. Então, independente da marca da vacina, acho que o acesso à vacina em si é uma preocupação que tem que estar no centro da agenda de saúde global. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Eu já vou deixando a pergunta para o próximo bloco. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma realidade que é o sommelier de vacina, aquela pessoa que vai escolher a vacina no posto de saúde. Então, daqui a pouco, queria que você falasse sobre isso. A gente volta já. Olá, estamos de volta com Opinião Pernambuco. Eu sou Amanda Dantas e lembrando que o programa também está sendo transmitido para a Rádio Universitária FM e a Rádio Paulo Freire. Então, agora eu estou de volta conversando com o professor Daniel Dourado sobre o apartheid de vacinas. Professor, aqui no Brasil, a gente tem visto uma questão muito frequente, o sommelier de vacina, aquela pessoa que não quer tomar determinada vacina e que vai para o posto de saúde e aí volta sem tomar e pergunta lá para o aplicador, olha, qual é o tipo de vacina que tem. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olha, mas é uma questão muito relevante. Eu não sei qual a proporção disso na população brasileira, espero sinceramente que seja uma minoria, né? Mas é bom deixar claro que não faz nenhum sentido esse tipo de ação. Por quê? Vacina, ela é uma estratégia coletiva. A razão da vacina e a forma de funcionar de vacinação é na população, é na coletividade. A gente não deve olhar para a vacina como se fosse um medicamento,
como se fosse um remédio. Eu tomei tal, eu estou melhor ou mais bem protegido. Não faz sentido pensar assim, né? Primeiro que nenhuma vacina é 100%. Mesmo as vacinas mais eficazes, elas não são 100%. Ou seja, mesmo quem vacinou da vacina mais eficaz, ele ainda deve continuar se protegendo, usando máscara, mantendo distanciamento. Enquanto não alcançar um percentual suficiente da população vacinada, aquela pessoa vacinada ela não está 100% protegida, né? Mas não é só por essa razão. É porque a vacina ela precisa ser vista justamente nesta perspectiva de que a grande parte da população, né, no caso a gente estava falando no começo em 60%, 70%, agora com a variante Delta, nós já pulamos isso aí para algo em torno de 80%, 85% da população vai precisar estar vacinada para controlar a circulação do vírus. Nesse sentido, não faz diferença qual é a marca da vacina que eu tomei, ou que você tomou. O que importa é que a gente tenha uma grande quantidade de pessoas vacinadas, né? Então, do ponto de vista individual, é claro, é sempre melhor eu estar vacinado do que eu não estar. Nesse sentido, sim. Mas a vantagem principal da vacina é essa populacional. Então, a gente tem que deixar muito claro isso para a população. Não façam isso, não faz sentido. Você não está se protegendo escolhendo vacina, porque aquele tempo que você está esperando a outra vacina está vulnerável. Enquanto a população não tiver alcançado né, como eu falei, uma proporção considerável, ninguém está totalmente protegido. Então, o que a gente tem que fazer é um esforço para que a gente alcance rapidamente uma quantidade de pessoas, né? A expressão imunidade coletiva, né? Diz respeito a isso. Não é aquela imunidade de rebanho lá por contágio, aquela história da CPI. Aquilo lá está errado, aquilo não existe. Imunidade coletiva é isso, a população está imunizada pela vacinação. Então, é isso que a gente precisa esperar agora e não escolher a vacina. A gente já tem visto que é muito provável que vá haver aí, é possível, né, que haja reforço nessa vacinação. Então, quem tomou a vacina agora, provavelmente numa outra campanha, vai acabar tomando de outra. Enfim. Isso é indiferente, como foi sempre em todas as campanhas. Ninguém sabe a marca da vacina que tomou para gripe, ou que tomou para febre amarela, ou que tomou a tríplice viral, etc. Não importa. O que importa é alcançar esse percentual da população. Professor, no mês passado, a produção do cantor Bruce Springsteen anunciou que haveria shows na Broadway, né, retomando aí o turismo. E uma das condições foi que a pessoa não fosse, quem comprou o ingresso não poderia entrar se tivesse tomado a Coronavac ou a AstraZeneca. Isso provocou uma forte reação nas redes sociais e a produção voltou atrás. Professor, estaria acontecendo também um status, a vacina teria se tornado um status, dependendo do tipo de vacina que você tomou? Certamente é lamentável que isso aconteça, porque isso é um problema de comunicação, né? Como toda medida de saúde pública, né, e é uma medida que é fundamentalmente de natureza política, eu quero dizer, ela precisa ser comunicada para a população, né? Precisa ter uma mensagem clara e direta para a população explicando isso, né? Então, essa falha de comunicação, né, em alguns países, como a gente tem visto no Brasil, gerou esse desequilíbrio das pessoas acharem que a vacina da marca tal é melhor, né? Porque, claro, o fabricante, eles têm explorado isso, ele explora lá, e isso é uma coisa importante a gente falar, viu? Aqueles percentuais de eficácia que a gente vê das vacinas, elas não são comparáveis, tá? Não faz sentido eu falar, olha, a vacina Pfizer tem um percentual tal, a Coronavac é um percentual tal. Por quê? Porque elas foram testadas em populações diferentes, em condições diferentes e com medidas de positividade diferentes, ou seja, o que ele considera caso ou positivo, quem se contaminou, em cada teste clínico é um. Então, a vacina ela só pode ser comparada com ela mesma no teste clínico. Então, a gente não faz sentido a gente comparar uma marca com outra. A gente vai começar a ver a efetividade de vacinas no mundo real, né? Nos países que estão vacinando e que a gente tem visto as populações diminuindo casos graves e óbitos. Então, começa por aí. Não faz sentido comparar a vacina da marca tal com a marca outra pelo eficácia do estudo clínico, porque são diferentes, né? E esse tipo de medida, embora seja no ambiente privado, né, a gente está falando de um show, um espaço privado, ela deve ser inibida, e eu acredito que, por exemplo, um evento desse acontecendo no Brasil seria rapidamente judicializado e seria proibido, porque isso é uma restrição que é arbitrária, assim, além da conta. Não faz sentido restringir vacina por marca.
né? Não existe uma razão nem científica e sanitária, né? E, por consequência disso, não existe uma razão legal que possibilite restringir acesso a pessoas por marca de vacina. É diferente da ideia do passaporte de quem foi vacinado, que eu falei. Isso é possível acontecer, mas por marca de vacina, isso não é possível, não. Professor, alguns governos aqui no Brasil, prefeituras e governos do estado, estão punindo as pessoas que estão escolhendo vacinas. Por exemplo, quem escolhe a vacina vai para o fim da fila, ou no caso do Recife, que fica bloqueado por 60 dias e você não pode agendar novamente nesse espaço de tempo. Como os governos, a Organização Mundial da Saúde e a diplomacia internacional, ela pode fazer para resolver essa questão tanto da desigualdade entre países ricos e pobres, também em relação à discriminação em virtude da marca da vacina? Olha, vou começar pela segunda parte. Em relação à desigualdade, foi anunciado agora, comecinho de junho, depois da Assembleia Mundial de Saúde, que a OMS organiza, uma medida conjunta, que é inédita até, da OMS, com o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, várias entidades globais, de buscar constituir um fundo para a distribuição equitativa de vacina. A OMS tem uma meta que eu acho que é razoavelmente ambiciosa, né, que é vacinar entre 30% e 40% da população de todos os países até o final deste ano de 2021. Por que eu digo que é ambiciosa? Agora, em julho, nós estamos chegando aí perto de 30%, 27% da população global vacinada já. Só que nos países pobres, ainda é em torno de 1%. Né? Então, falta muito para os países pobres chegarem nesse 30%, 40%, enquanto os países ricos, vários, já passaram 50%, 60% das suas populações. Então, o que a OMS estima é, né, com o Fundo Monetário, com o Banco Mundial, é fazer um fundo de em torno de 50 bilhões de dólares e, com isso, direcionar para a distribuição de vacina para os países que não têm condição. Então, isso é uma coisa. Né? A outra questão é como diminuir essa resistência à vacina. Né? As pessoas quererem escolher marca, a pessoa achar que não quer se vacinar, achar que é uma medida individual. Bom, não tem outra razão, não tem outra maneira de fazer isso, se não for por uma comunicação. Né? Como eu falei, uma das principais medidas de saúde pública é comunicação. Comunicação em crise, comunicação em controle de epidemia é uma estratégia fundamental em saúde pública. Então, é isso que precisa ser feito, uma comunicação direta, clara com a população, explicando isso que a gente está fazendo aqui, explicando, olha, não faz sentido escolher vacina, né? Você que está escolhendo vacina, você não está se protegendo mais, esperando algumas semanas para vacinar de outra marca. A gente não sabe, né? Primeiro que a gente não tem como saber no indivíduo se aquela marca que ele está esperando para vacinar, às vezes vai ser a que vai dar mais efeito colateral, ou vai ter menos eficácia. Não dá para saber isso do ponto de vista do indivíduo. Então, o que a gente tem que fazer? Eu, pessoa, eu vou lá e vou vacinar com a vacina que tiver. Né? A vacina ela vai ser vista como uma estratégia coletiva. Então, esse tipo de informação, que é o que tradicionalmente sempre foi feito no Brasil. O Brasil tem uma tradição de fazer isso. O Brasil é um dos países que tem mais bem estruturado programa de vacinação, campanha, divulgação. A população brasileira, historicamente, nunca teve movimento antivacina relevante no Brasil por conta disso. Né? E agora os outros países que não têm essa tradição estão tendo que correr atrás, e o Brasil, infelizmente, né, ficou aí, né, numa situação prejudicada, porque o Ministério da Saúde se omitiu no primeiro momento, depois tentou correr atrás, mas com uma comunicação muito atrapalhada, né, houve muito incentivo anti-vacina no começo, até do próprio governo, agora, né, tentando corrigir esse problema, mas, enfim, então o que precisa acontecer é isso, a população precisa entender que não é por aí, né, precisa ter essa clareza. E é claro que isso só vai acontecer com umas campanhas grandes, bem feitas e acessando a população como um todo. E a quebra de patentes também poderia ser importante para resolver esse problema? Sim, existe uma expectativa, sobretudo depois que os Estados Unidos mudaram a posição na Organização Mundial de Comércio, em favor da suspensão temporária de patente. Isso é relevante e deve ser usado como uma estratégia, a OMS defende isso também, mas principalmente para médio prazo e longo prazo. Né? Para agora, imediatamente, não dá tempo de uma quebra de patente ser suficiente para distribuir melhor as vacinas. Por que isso? Porque quebrar patente significa que vai tirar aquele direito de proteção, né, de proteção
propriedade intelectual de quem desenvolveu a vacina, né? Tem todos os insumos, tem uma cadeia de produção de vacina. Para produzir, precisa ter tecnologia. Vou dar aqui um exemplo. Essas vacinas de RNA, vacinas novas, da Pfizer e da Moderna. Se a gente quebrar a patente dela hoje, amanhã não tem nenhum laboratório do mundo que tem condição de produzir ela para o mês que vem. Isso vai demorar meses para desenvolver. Então, isso é uma estratégia que vai acontecer. Acho que existe chance de acontecer, porque isso ainda está sendo debatido no MC, né? Mas, no primeiro momento, essa de constituição de um fundo para comprar de quem tem para vender e distribuir é a estratégia principal, né? No primeiro momento é isso, é ter dinheiro, medidas como o consórcio internacional, né, o COVAX Facility, da OMS, organizado pela OMS, de comprar vacinas e distribuir. E, no momento posterior, acredito que isso deve acontecer, uma negociação nos próximos meses, até anos, né, vamos ver como é que vai ficar a situação aí da Covid, essa possibilidade de quebra de patentes, porque permite que as vacinas sejam produzidas em outros locais que não aqueles que desenvolveram inicialmente, né? Mas, como eu falei, isso leva tempo até acontecer e tem umas dificuldades operacionais aí, de transferência de tecnologia, né? De produção de insumos, então é algo que não é imediato, mas que pode ser uma solução futura. Ok, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Eu sou Amanda Dantas, conversei com o advogado sanitarista e médico Daniel Dourado sobre o apartheid de vacinas. Agradecemos a você pela audiência e até a próxima.